Olá, meu nome é Márcio Gabriel Silva da Silva, eu sou aluno de Letras de Língua Portuguesa na Universidade Federal do Pará e apresento por meio deste vídeo o projeto de pesquisa intitulado Levantamento Lexical e Análise Terminológica do Vocabulário Afro-Religioso de um Terreiro de Mina Paraense, a ser submetido ao mestrado em Linguística do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA. Este projeto de pesquisa, que pauta-se na sociolinguística de Labov, na terminologia e lexicografia, propõe a construção de um glossário de termos e expressões utilizados no tambor de Mina. O tambor de Mina é uma religião afro-brasileira que caracteriza-se principalmente pelo transe, aqui também chamado de incorporação, e pela prática da oralidade, onde todos os fundamentos, rituais e conhecimentos da religião são repassados oralmente, dos filhos mais velhos para os filhos mais novos. Através dessa prática de oralidade, surgiu então a curiosidade de documentar todo o léxico utilizado dentro deste espaço religioso, a fim de entender como que esse vocabulário relaciona-se diretamente com a ritualística e como ele é importante para a manutenção deste culto centenário. É importante frisar que uma das obras que inspirou a elaboração deste projeto de pesquisa foi a de Océlio Lima de Oliveira, que em sua tese de doutorado na Unesp defendeu a pesquisa chamada A Terminologia do Candomblé em Rio Branco, Acre. Neste projeto, Océlio descreveu todo o léxico utilizado em um terreiro de candomblé acreano, reiterando como aquele vocabulário era importante para a manutenção do culto e para o próprio convívio e troca de experiências entre os praticantes daquela religião. É importante frisar, contudo, que as religiões afro-brasileiras são muito distintas entre si, e o tambor de Mina e o candomblé possuem muito mais diferenças do que semelhanças quanto ao seu léxico, o que reforça a importância de documentar o próprio léxico do tambor de Mina, que é uma prática oral tão pouco investigada nos âmbitos linguísticos. O que nos leva aos objetivos desse projeto de pesquisa. Como previamente exposto, o projeto de pesquisa propõe sanar uma lacuna existente nas investigações linguísticas acerca da afro-religiosidade brasileira e principalmente paraense. Afinal, há poucas documentações científicas e acadêmicas que retratem sobre o léxico do tambor de Mina. O projeto propõe, então, descrever e analisar o vocabulário utilizado no chamado Terreiro de Mina Dois Irmãos, a fim de compreender como esse léxico relaciona-se com a ritualística. Propõe-se analisar nesta pesquisa também em que contexto as expressões são utilizadas e de que forma elas contribuem para a manutenção deste culto, além de, é claro, propor a documentação histórica de uma prática religiosa oral centenária. Quanto à metodologia, para a execução da pesquisa serão realizadas pelo menos 3 grandes etapas: a de coleta de dados, a de levantamento lexical e a de descrição terminológica das lexias adquiridas. A coleta de dados será realizada no próprio terreiro de Mina Dois Irmãos e contará com 4 colaboradores ainda a serem definidos. Esta coleta de dados será feita através das narrativas orais, onde serão feitas perguntas que estimulem o participante a contar sobre os acontecimentos que ele vivenciou no terreiro. Esta decisão metodológica tem como justificativa a própria conversação, que é estimulada no ambiente religioso em questão, onde as rodas de conversas são frequentes e embebidas de um léxico muito particular, uma vez que toda a tradição do terreiro é realizada através da oralidade. Através dessas histórias, o pesquisador fará interferências para que o participante explique, com as suas palavras, o que significa o termo que ele trouxe, garantindo assim um corpus que será analisado nas etapas seguintes. Já com o corpus em mão, seguirá-se, portanto, para a segunda etapa da pesquisa, a de levantamento das lexias adquiridas. Esta etapa compete à análise das entrevistas com os participantes e o registro e armazenamento de cada lexia dita no corpus. Após armazenados, esses termos serão separados em campos semânticos, sendo estes comidas, toques, vestimentas, rituais, doutrinas, divindades e instrumentos. Esta decisão metodológica pontua-se na necessidade de organizar o glossário e deixá-lo compreensível, para que a análise não se porte de maneira puramente arbitrária no texto. Portanto, na organização do glossário, os termos estarão separados nos campos semânticos previamente ditos. Com as lexias armazenadas em seus devidos campos semânticos, partirá-se, portanto, para a etapa final da pesquisa, que compete à descrição terminológica dessas expressões, construindo então um glossário final. Essa descrição terminológica adotará um modelo semelhante ao utilizado por Oliveira, que já foi previamente exposto neste vídeo. Apresentará-se, portanto, as seguintes informações na descrição terminológica: um código numeral que identifica a lexia no texto, ainda a ser definido após a coleta de dados, o termo em si, a categoria gramatical que ele pertence, a definição do termo, um contexto 1 apresentando uma citação da entrevista em que a lexia foi apresentada, a fonte desta entrevista, o contexto 2 para a reiteração deste termo, e a fonte da segunda entrevista, podendo ou não utilizar imagens para reiterar o conceito do termo. Para compreender melhor a descrição terminológica que será utilizada na pesquisa, vejamos a seguir o exemplo elaborado pelo pesquisador. Código 11.1. Termo, atabaque. Categoria gramatical, substantivo masculino.
Definição: tambor circular que é utilizado no culto religioso, feito de couro e metal. Contexto 1. E aí, quando Erivelton cresceu mais, ele pediu por Edmar ensinar ele a tocar atabaque. Fonte: entrevista concedida em 20 de março de 2025. Contexto 2. O Gabriel até hoje não sabe tocar atabaque, se perde todinho. Fonte: entrevista concedida em 18 de março de 2025. Após a descrição terminológica de todas as lexias coletadas pelo pesquisador, construirá-se, portanto, um extenso glossário sobre o vocabulário utilizado no terreiro de Mina, contribuindo para a desmistificação do tambor de Mina e concluindo, portanto, os objetivos da pesquisa, em documentar e preservar essa prática oral tão pouco investigada, mas tão importante para a cultura afro-ameríndia. Com o término do projeto, espera-se que mais pesquisadores se sintam motivados a pesquisar o tambor de Mina, propondo outras análises linguísticas para além do que foi proposto nesse projeto.